tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Teacher Ingrid e a gente tá aqui hoje para mais uma aula de inglês da gente, pessoal. Hoje a gente vai continuar falando um pouco mais sobre numbers. Vocês lembram o que são os numbers? São os números e a gente tava falando um pouquinho sobre cada um deles, né? Sobre cada dezena desde a aula passada. Na aula passada a gente viu dezenas um pouco menores, né? A gente viu dezenas com 30, 40, 50, que a gente chama de, vocês lembram como é? 30, que a gente vai chamar de 30, 40, 40, 50, 50. Lembram disso? Então, depois que a gente viu essa aula, a gente teve também um homework. Então, a teacher lembra muito bem que vocês tinham um homework para responder, não é? Então, a gente vai corrigir esse homework, vai fazer uma revisão rapidinha e a gente vai continuar o nosso assunto, sendo que agora com dezenas maiores, tá bom? Mas calma, não precisa ficar assustado, que eu sei que são números grandes, mas também são números muito fáceis e que a gente pode usar aquelas dicas todas que eu dei pra vocês na aula passada. Mas vamos começar corrigindo esse homework. E o homework de vocês, ele estava na página 64, ok? Então, todo mundo abre o livro na página 64, olha só. E para responder esse homework, vocês tinham que lembrar daquelas noções de there is, there are, que eu falei para vocês na última aula, tá? Para quem não lembra, né, eu vou refrescar a memória de vocês rapidamente. There is significa existe. Quando a gente está falando de um único objeto, né? Ou seja, quando a gente fala que existe apenas um objeto. E quando a gente fala de there are, a gente está no plural. Então, é no sentido de que existem. Então, é mais de um objeto, ok? Então, se a gente fala que eu tenho um cachorro, então eu vou usar there is ou there are para dizer que existe um cachorro. There is, exatamente, porque o there is é o singular, tá, pessoal? Então, existe, there is. Mas se eu falar, eu tenho 3 cachorros, agora já vai ser there are, porque existem, né? Existem 3 cachorros. There are 3 dogs, ok? Então, vocês tinham que lembrar desses conceitos que a gente viu na outra aula para conseguir responder esse homework. Mas mesmo assim, ainda estava bem fácil. Então, vamos lá corrigir. Vocês tinham read and complete, marker space and inventory. Então, vocês tinham aqui, olha, o nome de cada um desses objetos. Vocês tinham também ao lado a quantidade de cada objeto. Então, na letra A gente está falando de 75, 75. Vocês poderiam pesquisar também, tá, pessoal? 75, onde é que a gente acha o número 75? Aqui, olha só. Então, esse aqui é um screw, ok? É uma coisinha que a gente enrola, assim, com um parafuso. Screw, uma rosca. Então, a gente usaria primeiro there is ou there are? There are, pessoal, porque, olha, there are é plural. E a gente tá falando do número 75, né? Então, são muitos objetos. Então, there are 75 screws, ok? Letra B, qual era o número? Era o número 1. Qual é o único objeto aqui que só tem 1? É o roteador aqui, ó, é de internet. Então, there is ou there are? There is, exatamente, é singular, só tem um. Então, there is one router projector, ok? Vocês poderiam pesquisar essas palavras, não tinha problema. Letra C, two. Qual é o que tem two aqui, olha? É a serra, né? O serrote. Two. Então, there is ou there are? There are two saws. A gente tinha o nome dos objetos aqui também, pessoal, para facilitar ainda mais na hora de vocês responderem. Então, letra D, 98. 98, 98. Que são os parafusos, olha, bolts. Então, there is ou there are? There are, isso aí. There are 98 bolts. Letra E, 36. 36 é uma dezena que a gente estudou. Vocês lembram qual é o 36? É o 36, isso. O 36 a gente tem aqui, essa chave de fenda.
Então, a gente vai ter there is ou there are para responder. There are, isso mesmo, tá no plural. There are 36 screwdrivers. Letra F, one. One aqui tá repetindo, né? A letra F, pessoal, ela é igual à letra B. A teacher viu agora. Então, a letra F e a letra B são iguais. Letra G, 24. A gente viu 20 também. Então, 24, olha, 24. Tá falando do estilete. Penknives. Então, there is ou there are? There are, isso mesmo, é plural. Então, there are 24 penknives. E a letra H, 12. 12, que é o número 12. Está falando aqui do computador, né? Computers. There is ou there are? There are, isso mesmo. Então, pessoal, essa atividade, ela foi para ajudar vocês com os números e também para a gente entender essa noção de there is e there are. A gente não vai esquecer mais, né? É importante que vocês realmente não esqueçam, porque isso vai estar na prova de vocês, tá? Então, lembrem bem, there is, podem anotar, tá, pessoal? Olha, there is singular, there are plural, ok? Então, essa foi a correção do nosso homework. E para hoje, a gente vai ver números um pouquinho maiores. A gente vai ver as dezenas que vão de 70 até 100. Teacher, são muitos números e são números muito grandes. Como eu falei para vocês, são números muito simples, pessoal. E a gente só precisa aplicar aquelas dicas que eu passei para vocês nas últimas aulas. Teacher, eu não lembro que dica é essa. Então, olha só, pessoal, vou dar essa dica para vocês novamente, tá? Que eu quero todo mundo pensando nessa dica, tá? Usando essa dica na hora de responder a prova. Para a gente usar um número alto, né, uma dezena alta em inglês, a gente só precisa saber o nome da dezena primeiro. Então, olha aqui essa tabelinha, que vai de 70 até 100. Observa os números 70, 80 e 90. Todos eles terminaram da mesma forma, não foi? Terminaram com TY no final. Então, se terminaram com esse TY no final, significa que são dezenas grandes, ok? Então, repete aqui comigo. 70, 80, 90. Isso, mais uma vez. 70, 80, 90. Muito bem. Outra coisinha que a gente pode observar aqui. Tá vendo esse TY no 70, no 70? Vamos colocar a mãozinha em cima do TY. Vamos cortar esse TY. Fingir que ele não existe. O que vai sobrar? Qual é a palavra que vai sobrar? Vai sobrar 7. 7 é qual número, pessoal? Conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha, 7 é o número 7. Então, se a gente vê 7 na palavra, a gente já vê, poxa, é o número 7. Mas tem o TY no final. Lembra do TY agora? Então, tem esse TY, está indicando que agora é uma dezena. Então, ele passa a ser o número 70. Então, a gente já sabe que a gente tem 70. Agora, com 80 é a mesma coisa. E com 90 também. Olha o TY no final do 80 e do 90. Vamos cortar esse TY. No 80, fica qual número? Fica o número 8, que é o número 8. Então, o 9, né? O 90. Se a gente tira o TY, ele fica 9, que é o número 9. Então, quando a gente adiciona TY no final deles, a gente tem as dezenas. E para alcançar números entre um e outro, uma dezena e outra. Por exemplo, eu tenho 70, né? 70, mas eu quero falar, teacher, 75. Como é que eu vou fazer? Lembra novamente da dica que eu também dei para vocês, tá? Primeiro, a gente vai sempre colocar a dezena na frente. Então, a gente vai falar 70, porque é a dezena que a gente quer, né? 70. Então, a gente vai escrever 70. E agora, a gente vai colocar o número 5 atrás, que é o número base, né? São aqueles números mais fáceis, de 1 até 9. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5. Agora é só a gente juntar tudo isso. 75. E a gente consegue o nosso número. Agora, teacher, eu quero fazer 83. Como eu vou fazer isso? Novamente, pegando a dezena é 80. Olha só, 80. Então, a gente vai falar
80. E agora o número 3. 1, 2, 3. Então é só juntar. 83. 83. E a gente conseguiu a nossa dezena. Para 90 vale a mesma coisa, tá, pessoal? Primeiro sempre com a dezena na frente e depois atrás, né? Vai vir o número que a gente quer. E para chegar aos 100, teacher, vou usar essa regra do TY também? Não, o 100 ele é o diferente, né, gente? Ele não tem esse TY. 100 a gente vai chamar de 100, ok? Ele é diferente, mas ele também não é difícil, é só a gente se acostumar. Repete aqui comigo. 100. Mais uma vez, olha, esse H aqui, ele tem um sonzinho de R mesmo. 100. Very good, isso mesmo. Então a gente vai até o número 100, ok? Desse 100. Agora, para colocar toda essa explicação em prática, a gente vai fazer a nossa atividade de classe agora mesmo. E a atividade de classe de vocês é a página 65, ok? Eu vou explicar e vocês vão começar a responder. Dá pausa na aula depois que eu explicar, tá bom? E aí, quando vocês terminarem de responder, dá play pra gente corrigir. Então, aqui na página 65, vocês têm um Calculate and Write. Então, vocês têm continhas, olha, de matemática para resolver, pessoal. Olha, para ficar mais fácil, vocês podem sim usar a calculadora de vocês, tá? Para responder. E aí, vocês vão fazer as contas, vão colocar o resultado no primeiro tracinho. E no segundo tracinho da alternativa, vocês vão escrever, né, por extenso, o número que vocês colocaram no resultado. Mas aí vocês têm que escrever em inglês, ok, pessoal? Vocês podem dar uma olhadinha nas listas que eu passei pra vocês, mas tem que escrever o número em inglês. Agora, nesse quesito aqui de baixo, é pra vocês desenharem. E vocês vão desenhar o tablet. Tá vendo o tablet aqui? Vocês sabem o que é um tablet, certo? Vocês vão desenhar 10 tablets aqui. São 10 tablets, ok? 10. Bem facinho. É um número bem pequenininho, né? 10 é um número baixo. Então, para vocês não precisarem desenhar muito, cabe aqui no espacinho. Agora, pode dar pausa na aula que a gente volta daqui a pouco. Very good, well done. Muito bem para todo mundo. Vamos lá corrigir. Na letra A gente tinha 8 vezes 8 e a resposta foi 64. E como vocês colocaram o número 64 em inglês? Ele é 64, ok? 64. Letra B, o resultado foi 99. Então, a gente colocaria 99, ok? Letra C, 81. Então, 81. E a letra D, 56, que a gente chama de 56. Viu só, pessoal, como os números são fáceis? É só a gente lembrar de todas essas dicas, né, que a teacher passou para vocês e vai tudo ficar simples. E daqui a pouco vocês vão contar todos os números em inglês. Vocês vão ver como é fácil. E agora, para finalizar nossa aula, peguem a agenda de vocês que vocês vão anotar as páginas do homework de vocês agora. E o homework de vocês está na página 66 e 67, tá bom? 66 e 67. Na página 66... o que vocês têm aqui é um Read and Match. Então, vocês têm esse quadrinho aqui, né, com algumas frases. E vocês têm as alternativas aqui. Vocês têm que ler as frases, tá? Vocês podem pedir a ajuda de alguém para ler. E vocês vão colocar aqui, olha, por exemplo, vocês vão relacionar a letra com o número. Então, a letra A, date, né, data. Qual dessas frases está falando de data? E aí você vai colocar o número como resposta. Já, pessoal, a página 67 aqui, para vocês responderem esse primeiro quesito, vocês precisam ler esse textinho aqui embaixo, tá? Vocês também podem pedir ajuda de alguém, podem usar a internet para ler também esse texto, tá? Não tem problema. E vocês estão vendo essas frases que estão aqui? São frases relacionadas com o texto. E cada frase tem uma palavra aqui, olha, que está em negrito, né? Que está uma fonte mais forte. E aí vocês vão ler o texto, né? Vão ler as frases e ver se as frases estão corretas de acordo com o texto. Se vocês não vão precisar substituir a palavra que está em negrito por uma outra palavra, tá? Isso tudo de acordo com esse textinho aqui. Agora, pessoal, esse quesito vocês vão read and check. Vocês vão ouvir o que eu vou falar para vocês.
E vocês vão marcar, tá? Se é letra A ou letra B, mas aí tem que ouvir bem porque a teacher vai falar em inglês. Então, desse lado, use a computer at home. A gente tem aqui, ó, número 8, 42, 19, 31. Vou repetir. 8, 42, 19, 31. E aí vocês iriam marcar letra A, ok? Letra A. E aí vocês vão só completar esse gráfico da letra A com os números que eu falei pra vocês, ok? Então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Continuem estudando bastante os números para não se perderem mais e façam o homework de vocês.